Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, nós damos início ao primeiro painel do terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, que possui como tema principal: para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Uma realização de Décio e Tiberê, advogados associados. Este congresso conta com o patrocínio master da Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, patrocínio da editora Juruá, Vinícola Aurora e Move Comunicação e Transmídia. Apoio institucional da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, União dos Vereadores do Brasil, UVB, e União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS. Para abordar o tema prestação de contas, nós convidamos neste momento ao palco o nosso palestrante, senhor José João Apel Matos. José João Apel Matos é bacharel em Ciências Contábeis pela Unicinos, especialista em Contabilidade Tributária e Contabilidade Gerencial, em Legislação Tributária, em Legislação Eleitoral e em Perícia Judicial Contábil. É sócio administrador e responsável técnico das sociedades AMC Consultoria e Contabilidade e AMCW Assessoria e Contabilidade. Professor universitário, membro vitalício do Conselho Consultivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul desde 2006. E convidamos como mediadora desta atividade a senhora Maria Aparecida Cardoso da Silveira, advogada. De imediato, nós passamos a palavra à nossa mediadora, a doutora Maria Aparecida Cardoso da Silveira, para a condução dos trabalhos. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Para abrir a programação desta manhã, iniciaremos com o painel Prestação de Contas. Esta atividade tem a previsão de 60 minutos de duração, sendo 45 minutos de exposição, e, ao final, teremos 15 minutos para os questionamentos. As perguntas devem ser feitas por escrito e entregues aos assistentes de sala. Passo a palavra ao senhor José João Apel Matos para a sua exposição. Pode botar um pouquinho mais para lá. Esta etapa das eleições é o que eu considero a das mais árduas, que é a questão da parte financeira das campanhas, que é como que financia as campanhas, como que organiza a parte financeira das campanhas, como arrecada, como gasta e como presta contas. Então, eu preparei uma série de informações para repassar com os senhores e, quem sabe, a gente estabelecer um debate sobre esses tópicos. Nós temos a questão do pedido de registro do candidato e, a partir do pedido de registro do candidato, a emissão automática do CNPJ. O candidato encaminha na Justiça Eleitoral o pedido de registro, a Justiça Eleitoral encaminha para a Receita Federal a emissão do CNPJ e o candidato obtém no site da Receita Federal o certificado, o cartão do CNPJ. Isso é automático. De posse desse CNPJ, ele deve, num prazo de 10 dias, obter a conta bancária. E, a partir disso, ele vai poder também obter os recibos eleitorais. Os candidatos, partidos políticos, poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. E já vou adiantar que as dívidas de campanha,
é permitida a arrecadação de recurso exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo para a entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Débitos da campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas poderão ser assumidas pelo partido político. Condição: por decisão do seu órgão nacional de direção partidária, com a apresentação de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e com anuência expressa dos credores. Mas, voltando um pouco à questão do CNPJ, a inscrição será feita de ofício pela Receita Federal do Brasil, com base nos dados encaminhados pelo TSE. O número de inscrição no CNPJ ficarão disponíveis no site da Receita Federal do Brasil e no site do TSE na internet, onde os candidatos deverão obter os respectivos comprovantes. De posse desses números, os candidatos deverão providenciar a abertura das contas bancárias. A conta bancária é obrigatória a abertura de conta bancária específica para os candidatos e partidos políticos, a fim de registrar todo o movimento financeiro da campanha. Os bancos não podem condicionar a abertura da conta a depósito mínimo, nem cobrar taxas e outras despesas de manutenção. Para a movimentação de recursos do fundo partidário por candidato, é necessário de abertura de conta exclusiva. Se um determinado partido for destinar recursos do fundo partidário para um candidato, esse candidato terá duas contas bancárias. Uma para as doações que receber e uma outra para o fundo partidário. Tá? Se um determinado candidato tiver alguma restrição por dívida ou qualquer tipo de restrição, esta restrição não impede a abertura da conta bancária. Conta bancária. Os candidatos. Prazo da abertura da conta bancária é de 10 dias após a concessão do CNPJ. Os partidos políticos devem abrir a conta bancária específica até 15 de agosto de 2016. Senão, o partido não pode também arrecadar doações. Um outro detalhe importante também é que os candidatos não podem realizar despesas se não tiver o CNPJ e a conta bancária aberta. É pré-requisito para o candidato realizar as despesas de campanha que já tenha a conta bancária aberta. Logo, também o CNPJ. Os partidos políticos deverão fazer a escrituração, as contas contábeis específicas, segregação de recursos destinados à campanha e identificação da sua origem. É fundamental que todos os recursos que ele receba, a identificação da origem. Se é a doação que ele recebe, ele tem o recibo eleitoral identificando a origem com a emissão do recibo eleitoral. Se ele recebe uma doação estimada, também a identificação da origem. Se ele recebe um depósito na conta corrente, ele não pode usar esse recurso se não identificar previamente a origem. Se ele recebe um repasse do partido, o partido tem que informar o candidato qual é a origem desse recurso. O fundo partidário na campanha eleitoral, a movimentação financeira será feita diretamente na conta bancária específica do fundo, vedada a transferência desses recursos para a conta doações para a campanha. Se o partido for permitir que o candidato use recursos do fundo partidário, esse recurso
ele tem que ser utilizado para o pagamento de uma despesa específica. Ele não pode ser usado genericamente, entregue em dinheiro para o candidato gastar aleatoriamente. Ele tem que ser específico para o candidato aplicar esse recurso. Os recibos eleitoral, toda e qualquer arrecadação de recursos para campanha eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, inclusive quando se tratar de recursos próprios. Os recibos eleitorais deverão ser impressos pelos candidatos, partidos políticos diretamente no sistema de prestação de contas eleitorais. O recebimento em dinheiro deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento dos recursos. O candidato ou partido político recebe o recurso, emite o recibo eleitoral e comunica em até 72 horas essa informação para a Justiça Eleitoral. Tá? Esse ano tem essa novidade, que é essa comunicação no site da Justiça Eleitoral, em até 72 horas, todas as doações recebidas têm que ser identificadas na Justiça Eleitoral, quem é o doador, o número do recibo e o valor recebido. As doações: cheques cruzados e nominais, transferências bancárias, boleto de cobrança com registro, cartão de crédito ou cartão de débito. Depósito em espécie, identificados com CPF ou CNPJ do doador. Doação ou cessão temporária de bens e ou serviços estimáveis em dinheiro. Vedada a realização de doações por pessoas jurídicas. Essa é outra grande novidade dessas eleições, que é vedado às empresas doarem recursos para as campanhas. Os bens e os serviços estimáveis em dinheiro doados pelas pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, e, no caso de bens permanentes, deverão integrar o patrimônio do doador. Ninguém pode doar o que não é seu. Tem um episódio típico de irregularidade em campanha, que é o doador pretender doar um espaço no jornal. O doador vai lá, compra um espaço no jornal e quer doar para o candidato. O jornal não é dele, então ele não pode doar esse espaço no jornal. Se ele quiser fazer isso, ele tem que dar o dinheiro para o candidato comprar esse espaço no jornal. Ele não pode doar o espaço no jornal se ele não for o dono do jornal. Ok? Tratando-se de bens estimáveis em dinheiro fornecidos pelo próprio candidato, esses deverão integrar o seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura. Partidos políticos candidatos podem doar entre si bens ou serviços estimáveis em dinheiro. Origem dos recursos. Recursos próprios dos candidatos, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro, doações de partidos políticos ou de outros candidatos, recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem, recursos provenientes do fundo partidário, receitas decorrentes da comercialização de bens ou serviços, promoções de eventos, aplicações financeiras dos recursos de campanha, recursos próprios dos candidatos limitados a 50% do patrimônio informado à Receita Federal do Brasil no exercício anterior ao pleito. Então, se o candidato quiser usar o seu patrimônio pessoal, esse uso está limitado a 50% do que constava na declaração do imposto de renda no ano anterior às eleições. E um item também que é comum de ocorrer problemas é na realização de eventos.
Um candidato vai promover uma janta para arrecadar recursos. Esse evento, cada ingresso vendido é uma doação para a campanha. Essas doações precisam transitar pela conta bancária e da conta bancária pagar as despesas do evento. Antigamente, as pessoas faziam o evento, arrecadavam, pagavam as despesas e depositavam no banco o líquido do evento. Isso não pode ser feito assim. Tem que depositar no banco toda a arrecadação e, com o cheque da campanha, fazer o pagamento das despesas do evento. Não esqueçam também que essa eleição é uma eleição municipal. Os eventos têm que ser comunicados previamente à Justiça Eleitoral e o juiz encarregado das eleições pode destinar pessoas para fiscalizar a realização do evento. Então, ele pode ir lá verificar quantas pessoas estavam no evento, para verificar se tudo isso foi observado como deve ser realizado um evento de arrecadação de recursos. Outra novidade para essas eleições é com relação às candidatas. Os partidos devem destinar, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação das campanhas de suas candidatas. Então, os partidos que têm os recursos do fundo partidário têm que destinar 5% para distribuir entre as candidatas para aplicar nas suas campanhas. Este valor tem que ser distribuído entre as candidatas e tem que abrir uma conta específica para isso, uma conta separada, para ser controlado de forma separada, porque isso é recurso do fundo partidário, não pode misturar com os outros recursos. Tá? Não me pergunte o tamanho desse valor, porque os partidos pequenos recebem muito pouco ou quase nada do fundo partidário, mas isso é o que está na resolução, isso é que manda a legislação, e aí a gente tem que cumprir. Comprovação. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados será mediante a apresentação dos canhotos de recibos eleitorais emitidos e dos extratos bancários das contas específicas. A receita estimada oriunda de doação, cessão de bens e ou serviços estimáveis em dinheiro ao candidato, ao partido político, deverá ser comprovada por intermédio de documentos fiscais emitidos em nome do doador ou termo de doação por ele firmado, quando se tratar de doação feita pela pessoa física. Termo de cessão ou documento equivalente quando se tratar de bem pertencente ao cedente, pessoa física ou jurídica. Pessoa jurídica, exclusivamente partido político, cedidos temporariamente ao partido político candidato, acompanhado da respectiva comprovação de propriedade. Transparência. As doações recebidas pelos partidos políticos, inclusive aquelas auferidas em anos anteriores ao da eleição, poderão ser aplicadas nas campanhas eleitorais de 2016, desde que, primeiro, haja identificação da sua origem e escrituração contábil individualizada das doações recebidas. Segundo, sejam observadas as normas estatutárias e os critérios definidos pelos órgãos de direção nacional dos partidos políticos. Terceiro, os recursos sejam transferidos para a conta específica de campanha do partido político antes de sua destinação ou utilização, respeitados os limites legais, tendo por base o ano anterior ao da eleição, ressalvados os recursos do fundo partidário. Terceiro,
seja identificado o beneficiário. Então, recursos disponíveis nos partidos políticos de anos anteriores, os partidos têm que ter uma cautela adicional e os partidos, a direção nacional dos partidos tem que regular este uso. Se não regular esse uso, esses recursos estão congelados, não podem ser utilizados. Recursos de origem não identificada. Eles devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União, tão logo seja constatada a impossibilidade de identificação, observando-se o prazo de até 5 dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha. Informação de números de inscrição inválido no CNPJ ou no CPF é motivo para transferir os recursos para o Tesouro Nacional. É fundamental que esses recursos não sejam utilizados. Eu presenciei um episódio que o recurso entrou de origem não identificada e o candidato tinha um cheque pré-datado. E o cheque pré-datado entrou na conta. E não pode ficar negativo a conta. Como tinha esse recurso não identificado, o cheque pré-datado entrou, caracterizou o uso do recurso não identificado. Então, tem que ter muito cuidado com os depósitos que entram na conta, para não caracterizar o uso do recurso. Então, para provar que os recursos não foram utilizados, o saldo da conta tem que ser superior a esse recurso que entrou na conta e não foi identificado. Ok? As fontes vedadas. Esse ano, as fontes vedadas encolheram, porque nós tínhamos uma lista enorme de fontes vedadas, porque nós tínhamos as empresas. Agora, as empresas ficaram resumidas ao título, pessoa jurídica. Pessoa jurídica é fonte vedada. Sendo pessoa jurídica, é fonte vedada. Então, não interessa se é permissionário de serviço público, se é concessionário de serviço público, não interessa. É pessoa jurídica, é fonte vedada. A segunda fonte vedada é a origem estrangeira. E essa origem estrangeira é no mais amplo sentido da palavra. Como origem estrangeira, leia-se, inclusive, cartão de crédito. Se um brasileiro vai fazer uma doação com cartão de crédito, que pode ser feito doação com cartão de crédito ou cartão de débito, esse cartão de débito ou cartão de crédito não pode ser um cartão internacional. Por quê? Porque ele tem uma origem estrangeira. Então, esse item, origem estrangeira, é no mais amplo sentido da palavra. Tá? Então, quando se lê aqui origem estrangeira, leia-se pessoas físicas estrangeiras, pessoas jurídicas estrangeiras, governos estrangeiros e cartões de crédito estrangeiros, qualquer forma de recursos que venham do exterior. É origem estrangeira. E, na resolução, tem este item aqui. E está escrito na resolução nessa forma. Pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Isso aqui dá margem para interpretações. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Essa redação me autoriza a pensar que se eu encontrar alguém que trabalha numa concessionária de serviço público, eu posso pensar que é uma fonte vedada.
Aí, eu conversando com outros advogados que militam na área, eles disseram assim, não, não é bem assim. Então, eu gostaria que vocês que militam também nessa área, que refletissem sobre esta redação. Por quê? Porque o direito eleitoral ele é muito dinâmico e a justiça eleitoral mais ainda. E a composição dos tribunais eleitorais ela tem um viés político. Então, reflitam sobre esta redação. Pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Lá, conversando com outro colega, ele me disse assim, não, isso aí é o motorista de táxi. O motorista de táxi é uma pessoa física que tem uma permissão, uma concessão. Então, ele não pode ser um doador. Outro já faz uma interpretação mais ampla, que é alguém que trabalha dentro de uma empresa que seja concessionária de serviço público. Então, eu coloquei exatamente como está na resolução, para que seja motivo de reflexão. Os recursos não podem ser utilizados e, se for recebido, tem duas alternativas. Eles podem ser devolvidos ou transferidos ao Tesouro Nacional. Existem essas duas hipóteses. Eu sei quem me deu o recurso, eu sei quem depositou na minha conta, eu não vou transferir para o Tesouro Nacional. Eu vou dizer assim, ó, olha, Manuel, tu depositou na minha conta, eu não posso usar esse recurso, eu estou te devolvendo. Tá? Se o vício é insanável, eu não consigo identificar a pessoa, eu não consigo encontrar a pessoa, eu não consigo devolver o dinheiro para ele, eu transfiro para o Tesouro Nacional naquela mesma forma de se o CPF ou o CNPJ é inconsistente, não consigo devolver, então eu transfiro para o Tesouro Nacional. Ok? Os gastos eleitorais. A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos candidatos e partidos políticos deverá ser emitida em nome destes, inclusive com a identificação do número de inscrição no CNPJ, observada a exigência de apresentação em original ou cópia do correspondente nota fiscal ou recibo, esse último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal. Isso é fundamental. O gasto realizado pelo candidato ou pelo partido político, ele tem que estar embasado em documentos fiscais. Evidente, quando a gente fala em documentos fiscais, nem tudo tem uma nota fiscal. Quando eu pago um aluguel, eu tenho um recibo. O aluguel não tem nota fiscal, né? Então, o documento fiscal nem sempre é uma nota fiscal. O pagamento com cheque ou transferências bancárias, e eu tenho a hipótese do fundo de caixa. O fundo de caixa tem duas hipóteses, do partido político até 5 mil, que eu posso ter um fundo rotativo de caixa, que a cada mês eu posso reconstituir esse fundo, mas despesas de pequeno valor até R$300 que eu posso pagar com o fundo de caixa em dinheiro. Eu saco o dinheiro no banco e pago em dinheiro. E os candidatos até R$2.000. O fundo de caixa, que eu pago despesas até R$300. E um eleitor pode fazer despesas em benefício de algum candidato, desde que essa despesa seja em nome do eleitor, até R$ 1.064,10 e não seja reembolsada. Ok? E tem a hipótese da militância